você acha de Jerônimo aqui no governo pra Bahia? E entre ele e Neto, o que, é que você acha? Rapaz, Jerônimo é um Dilma, velho. Rapaz, Jerônimo é um Dilma. Rapaz, o cara... Rapaz, como é que esse cara foi ser professor universitário? É a prova que os concursos são fraudados, velho. Se você ouvir o cara 5 ou 10 minutos, rapaz, você tem vergonha, velho, desse cara ser concursado professor. Ele não é, o pessoal fica dizendo que ele é semi-analfabeto. Tipo assim, ele é professor universitário, concursado, não é isso ou não? Ele foi secretário de Educação da Bahia. Rapaz, é um negócio assim que você não consegue entender, velho. Rui Costa, pô, tipo assim, você pode até criticar o cara, mas o Costa sabe conjugar verbo, né, velho? Ou não? Em relação a Wagner é um cara que sabe falar. Wagner não sabe falar, conjugar verbo, nós, tu, eles, vós, eles. Rapaz, Jerônimo é uma humilhação pra Bahia esse cara ser governador, velho. Agora, o que você vai dizer? Tipo assim, foi o que a gente falou. Ele disputou com quem? Com ninguém, né, velho? A Semineto fez uma campanha séria. A campanha do pai, do avô de Semineto perderia essa campanha. A campanha do avô de Semineto era mostrar a imagem de gente parindo na porta do hospital, rato, os caras roubando coisa na escola. Era miserável. A campanha de a Semineto nunca perderia uma campanha dessa. Nunca perderia. Se fosse o caso, ele cortava o cara, mas não perdia, não é isso ou não? Nunca perderia. O Neto é desprezível, velho. Tipo assim, Jerônimo ganhou por WO, velho. E outra coisa, parte da derrota de Bolsonaro, a culpa também se dá a Semineto dessa questão dele não ter tomado lado, dele ficar em cima do muro a vida inteira. E outra coisa também que eu lhe digo, eu vi muita gente dizer uma coisa pra mim. Muita gente chegou lá no escritório falando a seguinte coisa: eu não vou votar em Neto porque aquela cena da pandemia, daquele comerciante implorando, pelo amor de Deus, aquilo ali me marcou. Quando ele não usou isso na campanha, aquilo ali me marcou, então eu não vou votar em Neto nunca mais porque ele foi ditador. Então, me falaram esse tipo de coisa. E foi quantos uma pessoa que me falou sobre essa cena. Quantos Uber nunca votariam em ACM Neto porque ele foi contra o Uber 3 anos e ele nunca chegou na campanha dele pra dizer: eu estou errado, eu nunca mais vou ser contra o Uber comigo nunca vai ser tributado. Por que ele não falou isso numa campanha eleitoral? Ele não fez ninguém, velho. Ninguém. A questão é essa. Essa questão dele nós estamos aqui, eu tô me doxando aqui, eu tô colocando minha cara pra morrer, pra ter morte violenta, pra sofrer tortura. Eu tô me vulnerabilizando, pregando esse tipo de coisa, dizendo o que eu faço. Eu tô colocando a mim e minha família em risco de ser morto e torturado até a morte. Certo? Eu não tenho nada nesse país. A única coisa que eu tenho nesse país é o saldo de meu salário. Que qualquer lugar que eu fizer qualquer coisa, eu ganho mais do que eu ganho na polícia, não é isso? Eu ganho menos de $2.000 na polícia. Se eu for ser garçom em qualquer lugar, eu ganho mais do que isso. Se eu ficar em minha casa, é capaz de eu ganhar mais. Só de atender telefone e fazer um trade e tal, não sei o que, não é isso? Só de atender, gente, eu ganho mais do que eu ganho na polícia. É a única coisa que eu tenho no país. E eu tô me vulnerabilizando. A vice de ACM Neto, aquela mulher, não tem, pelo menos é o que dizem, 1 milhão de cabeças de gado. Ela tem ou não tem? Ela tem motivo pra defender o gado dela? Não tem. E porque ela não defendeu, não sei. Agora, se essa galera que tem um patrimônio no país não se defendeu, eles merecem ter patrimônio, porque durante milhares de anos a única classe que tinha terra eram os nobres. Porque os nobres eram os profissionais em fazer guerra e derramar sangue, não é isso? Inclusive eles matavam a si próprios, a própria família, não é isso? Infelizmente, onde não há lei, só existe propriedade imobiliária através da violência. Você não tá disposto a disputar a violência, não quer ser bandido, ou então, bicho, não investe em estado de exceção. Não vá para lugar onde vale a pena ser bandido, não é isso? Desinvista do país. Se você quer ser comparsa, você quer ser bandido, você quer roubar, não sei o que, falar em procura de ditadura, não é isso ou não? É o seu lugar. E qual a diferença assim você vê entre Neto e o avô? Porque o pessoal tem um costume de querer dizer que os dois são... degeneração. Que ele é a continuidade do avô. Continuidade, pelo amor de Deus. O avô já não era o que o bisavô era, não é isso? O português, o Tuga original, era um gênio. Era um gênio. Qualquer pessoa que conheceu o Magalhães Neto pessoalmente testemunha isso. Que o português era o cara era um fenômeno intelectual. O filho era menos do que o português. Assim, já era masculhão do que o pai. Beleza, o cara perdeu uma habilidade e ganhou em outra. Só que cada geração, quem vem diminuindo, não é isso ou não? Como é que o cara, que era a única chance de ser oposição ao PT, quer disputar e ser o PT, fica negócio tinha política com a Semineto, tinha secretaria de política gaysista, velho. O cara defendia cota racista. Como é um cara que quer ser oposição ao PT fazendo isso? Ele acha que ele vai alienar os votos sendo contra o PT. Como é que pode isso? Ele vai querer disputar com o comunista original, que é mais comunista do que ele. Claro que ele vai perder, não é isso ou não? Com certeza. Com certeza. Sim. Ele ficou em cima do muro a vida inteira. Ele foi um cara que se enfraqueceu. Pois é. Provavelmente deve ter ocorrido um acordo aí para o PT botar um candidato escolhido por ele pro governo e o PT escolheu o candidato ao Senado, não é isso? E ele se lascou, não é isso? O ACM Pai fez um acordo desse com o Lula. Inclusive os dois cumpriram palavra, não é isso? De um não interferir, o cara não apoiar o presidente, não é isso? Não apoiar o governador. É complicado, velho. Na Bahia hoje, o problema não é só que o PT ganhou. O problema de Jerônimo não é só que Jerônimo ganhou. Jerônimo não é um governo não se faz com uma pessoa. O governo é um grupo de pessoas, não é isso ou não? Sim. O Jerônimo não vai governar sozinho. Um cara daquele é só um símbolo, é uma Dilma, não é isso ou não? É mentira, é isso?
Ele é um cara que vai ser colocado lá e vai ter um monte de pessoas em volta dele que já são as pessoas que estão no governo atualmente. Isso é mentira ou não? Isso é verdade, não é isso ou não? Perfeito. Isso. Um governo faz sozinho. É isso. O governo não se faz sozinho. Quantos desembargadores vão estar lá que não foram indicados pelo PT daqui a 4 anos? Zero. Quantas pessoas no TCU, todos os órgãos, quem colocou os chefes durante 20 anos vai ter sido o PT. O Estado vai trabalhar 100% e não tem oposição, velho. Tem que ter. Não existe democracia sem alternância de poder. Como é que pode os caras não poder 20, 30 anos, velho? Isso não é democracia. Vai fazer 20 democracia é degeneração ainda da República, não é nem a degeneração, não é isso ou não? Não, isso daí, Vai fazer 20 isso anos daí é uma ditadura da É democracia. a degeneração da degeneração. É isso Porque- aí. É a chamada demagogia, a degeneração da democracia. Agora os caras estão aí há 16 anos, a Bahia pior em crime. Você deve saber bem, né, dessa parte aí. Pior em saúde, pior em educação, pior em tudo. Todos os índices da Perdendo Bahia. do Rio em crime. A criminalidade na Bahia é maior do que a do Rio de Janeiro. velho. E infelizmente o povo não reconhece isso. É O povo não quase consegue o dobro. ver. É quase o dobro do número de A homicídios. questão não é que o povo não reconhece. A questão não é essa. A questão é que não existe oposição. Não existe A mesmo, Semineto ofereceu alguma alternativa. Ele falou, por exemplo, o pessoal da Rocinha de Baixo meteu tiro em grávida no Porto da Barra, matou o cara dentro do McDonald's no fim de semana, na frente das crianças ali. Os caras arrepiaram, ficaram atirando em gente passando ali como é o nome dali da Contorno? Na Contorno. Como é o nome? Na não sei o que lá de Cracolândia baixo. ali. Como é o nome daquele lugar ali? Não sei o que lá, Gamboa de Baixo. Gamboa. Rapaz, se a Semineto chegasse na televisão e dissesse assim, olha, esses caras, eu vou acabar com o Gamboa de Baixo, esse lugar vai deixar de existir, se você me eleger, eu vou acabar com esses caras como exemplo, que ninguém fique dando tiro ao Léo e gente inocente, que ninguém nunca mais vai no Porto da Barra fazer arrastando e dar tiro em mulher grávida. O velho iria falar isso. eu O vou velho acabar com a falaria Rocinha de isso. Baixo. O velho falaria isso. Vem cá, o cara do Uber trabalhador, não ia dizer, rapaz, se eu sentir firmeza nesse cara, né, isso não, ele vai dar testa. Agora, Bolsonaro, rapaz, Bolsonaro fez o quê pra combater o crime? Absolutamente nada, ele nomeou criminosos. Ele botou o cunhado do principal operador do mensalão presidente da Caixa, velho. Tipo assim, o cara só nomeou bandido e comunista, velho, e positivista, escória da humanidade. Tipo assim, a Semineto prometeu o quê pra reduzir o crime na Bahia? Pelo amor de Deus, ele botou a real lá, ele botou como é que tá a educação, a putaria dentro da escola, ele botou isso. Ele disse que ia ser contra a viadagem, putaria, gaysismo, negrismo na escola. Ele não falou nada, velho. O cara comparsa da moeda das políticas do PT. Eu votei a Semineto, mas eu votei com vergonha, velho. Eu votei com vergonha, é humilhação votar a Semineto, velho. O cara quer competir com o PT, que é mais petista, velho. Ou não? E não dá. O primordial é eles, né? Eles têm experiência de fazer isso, né? Não, e eles têm patrimônio. Você vai dizer que Também, a Ana né? Coelho e a Semineto não tem patrimônio no Brasil pra defender? Eles são os maiores perdedores do que os caras destruíram no Brasil. Você acha, a gente vai ser perseguido? O máximo que vai acontecer é chegar um oficial de justiça em sua casa, você pegar suas coisas e ir embora do país. Você vai levar tudo que você tem. Você acha que a Semineto e a Ana Coelho tira tudo que eles têm no país? Hein? Esses caras têm muito mais a perder do que a gente. E eles estão arriscando muito menos, não é isso ou não? Total. Eles covardia Justamente conta, por né? isso. O quê? Justamente por isso. Se eu tenho muito a perder, eu não vou me arriscar tanto. Mas ele tem a perder o outro cara ganhando, não é isso ou não? Ele perdendo o poder, ele perde tudo. Ele tinha que dar mais o gás pra. Não é isso ou não? Mas no fundo. No fundo, esse porra não perde muito, não. Tem muita coisa Os ali, opositores muita de Maduro coisa, não muita perderam coisa. nada, né? Ficou todo mundo de boa lá, né? Eu acho que ninguém espera que aqui chegue a esse extremo. Os maiores erros da história da humanidade, e a maioria das pessoas nasceram por excesso de confiança, é o vai que dá, não é isso? O vai que dá, meu irmão, as coxas geralmente dá merda, não é isso ou não? A maioria das pessoas no mundo nasceram por causa de excesso de confiança, não é isso? Aaron ali, nunca vai acontecer comigo, eu nem considero essa possibilidade, não tem jairinho certo em minha casa, não é isso ou não? O quê? Não é não? Com certeza. Lá em casa não tem não, porque lá em casa é de outra época. Não é dessa época degenerada da agora, certo? Então, a gente tá livre desse risco. Pessoal, quero agradecer aqui pela participação de vocês. O papo hoje foi ótimo. Galera, vocês estão acompanhando aí até agora, se não se inscrever no canal, se inscreva. Todo episódio nosso a gente tá sempre trazendo alguém bacana aqui. Cada um na sua área, na sua expertise, sempre com alguém relevante da sua cena. Beleza? Renato, mais uma vez, brigadão aqui pela participação, velho. Você sempre trazendo esse mundo de informação pra gente e sempre com essa alegria e diversão que é fenomenal. Não à toa você tem tanto fã, não é seguidor, é fã mesmo aqui. Aaron, obrigado aqui também, velho, por você hoje tá compondo aqui a bancada. Maravilha, sentindo cara. saudade de você aqui vir mais Com vezes, certeza, velho. com certeza. Pareça mais aqui. Valeu, galera. Pra vocês que quiserem conhecer o livro do Renato, onde é que a gente Graça na encontra? internet, pode procurar aí, Bitcoin Red Pill, tem PDF, tem todos os arquivos de graça. E vende aonde, Renato? Vende no Mercado Livre 40 conto, vende na Amazon, tem vários sites que vendem aí, vende nesses, a maioria desses marketplaces aí vende. Você escreve na Vende na internet, Magazine pode- Luiza, Renato? Rapaz, eu acho que vende, velho.
Eu acho que vende. Rapaz, a Alan botou pra vender até em editora religiosa, velho, da Igreja Católica. Pode saber Bitcoin Red Pill, você vai ver. Mas de que é a Magazine Luiza mesmo? Que eu esqueci agora. A Magazine Luiza que vai ganhar um monte de dinheiro, velho. Você não acha não que ela vai... A primeira vai ser uma das empresas que mais... A ação capaz de subir, velho. Qual é o nome mesmo lá da mulher lá? Que não lembro mais o nome da mulher, não. Como é o nome dela? O quê? Deixa eu quieto. Quer saber como é o nome? Vai lá no outro episódio que nós fizemos com o Renato aqui que você vai conhecer. Veja lá o final. Se não se inscreveu até agora, se inscreva, curta, compartilha, chama os amigos aí pra assistir isso aqui, manda seus comentários, o que é que vocês acharam desse papo, que com o Renato aqui é sempre papo legal. Valeu, galera, até o próximo episódio. Tchau. Mas voltando à questão. Vamos voltar à questão de Putin. Sim. Ó, a gente, tudo bem, Putin pode ser um mentiroso. São todos inferiores a um travesti da cadeia. Mas nós não ouvimos as mentiras de Putin. Nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você está acompanhando o Sputniks? Ele está vedado. Não passa no YouTube a versão dele. Nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes. Nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror. Só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir, não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele está proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo, nós do 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você. Você acabou de falar aqui. Essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater. Queria até falar com você, Aron, em relação a essa dualidade terrível, né, que existe no discurso. Então, de um lado, você tem um Estado soberano que proíbe a população ter armas para se defender legitimamente. Só que na página 2, quando existe um confronto armado, essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma técnica, e são convidados a morrer e a defender o país. A hipocrisia do Estado é essa, né? Eles tomam as armas da população para se defender da população, né? Os políticos, né? Os corruptos e tudo mais, né? Então eles tentam desarmar a população para se defender da população, mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados, eles querem forçar a população a pegar em arma, quando no primeiro momento ele que tomou as armas, né? Até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende. Às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil, de tipo assim, menos armas, mais biblioteca, mais livro, mais isso, mais aquilo, e o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso, de ter pregado esse tipo de coisa, né? E agora ele foi forçado a pegar no fuzil que ele não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de treinamento, e vai servir de bucha de canhão, como você disse. Não tem a mínima chance contra um exército profissional, um exército treinado, com experiência, com muita experiência, que o exército russo lá na Síria e tudo mais, né? Então, endurecido, então não tem como realmente dar certo um negócio desse. Quem quiser lutar na Ucrânia, tem um site, inclusive, convidando, ele paga a sua passagem. Bote lá, Legião Estrangeira Ucrânia. Se você quiser, pode ir lutar. Só que você vai ser um partizan. Os acordos internacionais de guerra não cobrem você vai, se você for pego, você não vai ser nem julgado. Mas isso, voltando. Nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pelo menos vai acabar rápido pra você. Isso. Tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia. Tem 22 mil. Inclusive tem gente de praticamente todos os países da Europa. O pessoal da Legião Estrangeira estava recebendo oferta de $15 mil por semana. $15 mil por semana. Esses caras, essas pessoas, elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky quer corpos. Ele precisa gerar uma crise humanitária. Quem está derrubando o avião, quem operava radar na guerra do Vietnã, não era vietnamita. Não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar. Não existia. Não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo. Era tudo russo.
Hoje, quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos. Um Javelin, você vai botar um Javelin com uma arma que custa $300 mil, $1 milhão um disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa. Você vai fazer isso? Não vai. Você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa. Hoje, 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Assistam Rambo 3, que vocês vão ver lá o Mujahideen. A União Soviética, no seu ápice, perdeu para Osama Bin Laden. Como recebia armas infinitas da China, da União Soviética, e a chamada da Guerra Santa atraía gente infinita para lutar lá, os muçulmanos do mundo inteiro. É isso que eles querem fazer. Eles fazem contra-propaganda para dizer que o Zelensky é um grande líder e tal, não um globalista homossexual. Como é que chama? O cara começa a dizer, não, ele é um herói, é um mestre. Na verdade, tudo mentira. A Snake Island era mentira, os vídeos, tudo. A maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas, a versão mentirosa de ambas as partes. Agora, para que essa mentira? Isso é uma arma. A guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer de graça, sem receber nada, ou micharia, que sua vida não vale 7, 8 mil dólares por semana. E dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma, né? Sim. Agora, voltando à questão, eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela, que é pelo menos chegar até o rio que divide o país à metade, e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade. Eles vão ter que... Se você já leu Sun Tzu, você sabe que se você encurralar o cara e não der saída, ele vale por 3, não é isso? Eles vão dar saída. Tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia, que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas. A União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiados, está tudo pronto lá, tem hospital, tem tudo. O que eles vão fazer é decapitar o país. Acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar, porque é uma guerra de atrito. A guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território, não é uma primeira guerra mundial, é uma guerra de causar dor, de causar morte, de causar prejuízo até o cara desistir. O russo é imune a isso. A história da Rússia mostra isso. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos, e tem 7 vezes mais gente no Brasil. Ô, Renato, me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando. Eu queria fazer uma citação também histórica, né, que não sei se a pronúncia está correta, Holodomor. É uma expressão... Foi uma campanha de extermínio. Inclusive tem muito russo lá. E o cara que foi derrubado lá chegou a ser... O governo tinha partido russo lá recentemente, porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin, né? Só para falar um pouco mais com a nossa audiência, essa palavra, todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, significa uma expressão, né? Matar pela fome ou matar pela inanição. Então, assim, no século passado, 1931, 1933, o Stalin, né? Então, comandante da União Soviética, tinha poder, tinha caneta para isso. Ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Então, assim, as pessoas que estão hoje lá combatendo de forma totalmente desproporcional, né, questão militar, os russos, provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holodomor. Então, existe um fator recente de um atrito, de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia, né? E o Vladimir Putin, ele tenta o tempo inteiro emplacar a tese, né, de que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia, né? Outro fator histórico também relevante para ser citado aqui, para a gente estar em outro tema, Aron, já com você, tem a ver com a questão de migração populacional, né? Então, assim, a União Soviética, ela tinha um sistema piramidal de poder, onde o Stalin, como se fosse um faraó, um deus na terra, ele tinha poder para mudar de pessoas, populações inteiras. Então ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias, uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev, por exemplo. Então, hoje, muitos dos russos que estão lá, que ele inclusive alega que está defendendo, né, essa questão toda, são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás. Justamente para você não só ter ali um olhar russo, né, do Kremlin nessas áreas mais distantes, né, de Moscou, como também para futuramente acontecer o que está acontecendo, você ter essa carta na manga, esse argumento. Para dizer que são russos. E eu quero que o Aron fale um pouco aqui para nós em relação a... Assim, Aron, eu vejo um grande paralelismo, né? Renato falou mais cedo na questão da questão libertária, né, que rege as relações internacionais. E um princípio básico, né, das relações internacionais é justamente o princípio do respeito à soberania dos Estados nacionais. E eu vejo que isso tem um paralelismo direto, né, com aquele princípio clássico, né, dos libertários, inclusive de Ayn Rand, uma russa, né, questão da não agressão. Você podia falar um pouco mais sobre isso? O primeiro axioma libertário é o axioma que ninguém
pode iniciar violência contra ninguém, né? Ninguém pode iniciar violência, começar uma violência, né? Então, de certa forma, tudo bem, pode ser que não tenha santos nessa guerra, mas a Rússia foi quem atacou. A Rússia foi quem iniciou a violência, então ela está errada nesse sentido, né? Ninguém pode iniciar a violência, então a Ucrânia tem direito e pode usar de todos os meios possíveis para se defender, né? É o povo ucraniano que está sofrendo com isso, né? Independentemente de ter políticos no poder, que a gente sabe que podem ter lados e podem ter as mãos sujas, mas o povo ucraniano que perdeu suas casas, o povo ucraniano que está passando fome, que está tendo que fazer um êxodo do país. Então, assim, a Rússia iniciou violência, ponto. A Rússia é culpada, porque ela foi quem atacou primeiro. E ela tem que ser combatida pelo povo ucraniano com o meio que for. E eu acho que tá certo mesmo o Ocidente tomar um lado e fazer uma guerra por procuração, jogando dinheiro, jogando arma, jogando tudo para se mandar da Ucrânia, apoio humanitário, treinamento. Explica o que é essa guerra por procuração. Guerra por procuração é quando duas superpotências não podem se enfrentar diretamente por causa de um risco de uma guerra nuclear, já que se alguma superpotência for derrotada, ela garante que a outra superpotência irá ser destruída também com a ativação da sua tríplice nuclear, né? Que seriam os submarinos, que podem estar em qualquer lugar da Terra, seus mísseis balísticos que estão em várias bases espalhadas e seus bombardeiros que estão no ar, estratégico, né, que tem bomba atômica. Então, assim, ele garante que a outra superpotência, caso ela seja destruída, também vai ser destruída. Então, para evitar esse tipo de conflito direto entre duas superpotências, uma superpotência banca um terceiro, né? Banca um terceiro, e aí como se desse uma procuração para um terceiro, e arma esse terceiro contra aquela superpotência. Então, a gente vê esse exemplo de Vietnã contra Estados Unidos, né? A União Soviética bancando o Vietnã contra os Estados Unidos. Afeganistão contra a União Soviética. Então, a mesma coisa, né? Os Estados Unidos e China bancando contra a União Soviética, etc, etc. Vários exemplos outros na história. Então, assim, a Ucrânia tem que ser realmente apoiada, defendida, né? Obviamente que também é voluntário de quem quiser ir lá defender a Ucrânia ou não, né? Eu tenho meus próprios interesses, eu não iria para uma empreitada dessa, né? Mas quem quiser ir também, é legítimo que vá. Não foi coagir à força. O errado é coagir à força a pessoa a isso, né? Isso também é errado, né? Porque isso também é iniciação de violência, né? Contra pessoas pacíficas, né? Então que fique bem claro isso. E como o Matheus disse, né? Por todos esses motivos aí que aconteceram, o ucraniano realmente tem medo da Rússia. E a Rússia se pronunciou sim, como Putin disse. Ele vem... O Putin, ele é um mestre da desinformação, ele é um espião, ele é formado na KGB. Então, beleza, os Estados Unidos fala muita coisa errada, faz muita coisa errada, tem muita mentira, mas as mentiras russas, elas vêm se acumulando há mais de 4 anos. Então, se você chega e pega um canal aí como Hoje no Mundo Militar e vê os vídeos de 4 anos atrás, você já vê essa conversa de invasão da Ucrânia, é muito velha. E tipo assim, tem outro professor, o comandante Robson Farinazzo também, que há muito tempo ele vem falando dessa tensão de Rússia e de Ucrânia. E trazendo aqui para a questão do Brasil, uma coisa importante que aconteceu é o seguinte: quando o mundo estava nessa calmaria toda, todo mundo começou a olhar para o Brasil e para a floresta amazônica. E essa questão dessa tensão na Ucrânia tirou esse foco do Brasil e o mundo voltou a olhar para a Europa, né? E dizer assim, deixa o Brasil quieto e a gente vê isso depois, porque a gente precisa dele para o esforço de guerra contra a Rússia e contra a China, né? A gente ganhou um fôlego de 10 anos, mas tudo isso que está acontecendo aí, e esse novo tipo de guerra, de cancelamento, guerra financeira, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Porque isso um dia pode vir para cima do Brasil. Porque, como você mesmo disse, né, Renato? Quantas bombas atômicas a gente tem? Nada. E tomaram o dinheiro todo de uma superpotência, né? Fizeram o que fizeram, uma guerra econômica sem escala. E o que é que pode ser do Brasil? O que é que você acha disso, Renato? Antes de Renato responder aqui, deixa eu só botar uma mensagem aqui da Luísa Caroline Barbosa, que ela fala aqui que Stalin dizia que o caminho mais fácil para o comunismo é a democracia. E aproveitando aqui o pessoal que está nos assistindo agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. O papo tá legal, então curte aí e compartilha com os amigos. Vamos fazer a gente chegar logo a esses 1000 inscritos, que falta pouquinho, né? A produção tá me cobrando aqui, eu tenho que falar. Então eu passo para Renato e o Matheus tá querendo falar alguma coisa aí também. A crise dos mísseis de Cuba é a coisa mais próxima que a gente já viveu do que eles estão vivendo agora.
A fronteira da Ucrânia em relação ao Moscou é 3,5 vezes mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington. A ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça 3,5 vezes maior, ou até mais, porque não tem água entre eles, a Rússia, do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba. E os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba, na Nicarágua, no México? Eles não iam até o fim para evitar isso? É exatamente isso que o russo está fazendo. Eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório. Eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo. São gangues criminosas. Se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso, essa causa não vale nada. Essa causa não vale nada. É um país corrupto, é um país miserável, é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil. Renato, é um governo, Renato, mas tem as casas das pessoas. Isso. As casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky. A maioria das pessoas queriam ter saído de lá, não queriam participar disso. Ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer. Cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu, está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba. Se a China fechasse com Cuba hoje, de botar uma base atômica lá, de botar míssil, os Estados Unidos iam aceitar isso, Renato, sim ou não? Já tem míssil na Turquia, já botaram míssil na Turquia, mas a Turquia, perto também, qual é a distância? Qual é a distância? A Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia. Mas a Ucrânia fica a 300 km de Moscou. Mas não tem como defender, um míssil balístico não tem como defender de qualquer jeito da Turquia, Pois é, mas da Turquia você não consegue entrar com tropas. A Turquia tem um mar de distância. É um mar, você não consegue entrar na Turquia, você vai ter que atravessar os Urais. O outro é uma planície. Você em 300 km está dentro da Rússia, está na capital dos caras. Eles não podem, tipo assim, eles vão deixar de existir. Se eles permitirem, se os Estados Unidos permitir bases chinesas em Cuba, ele vai continuar existindo, mas Renato vai deixar de existir, né? Mas Renato, assim, são os países da OTAN, são os países ex-Pacto de Varsóvia, a Pacto de Varsóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética, que fogem para a OTAN com medo da Rússia. Fogem para a OTAN com medo da Rússia. Não é que querem que eles entrem. Ao contrário, dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar. Obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração. E isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não, né? Mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado, né? Foi negado várias vezes ela entrar, né? Obviamente que poderia ter esse interesse, pode ser que tenha um interesse obscuro nisso. Eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas. As pessoas podem participar se elas quiserem, mas a maioria das pessoas estão sendo usadas. Esses políticos dizem, como Biden disse que ia destruir, prender, fazer acontecer com Maduro, depois ficou beijando ele. Jair Bolsonaro disse que ia prender, mandar um cabo em soldado, depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli. Essas pessoas, eles têm uma honra menor do que um travesti de cadeia. Político, como é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Isso aí são vagabundos. Os caras fazem qualquer coisa. São pessoas... Leia Hayek é o caminho da servidão. Tipo assim, qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada. Então, tipo assim, eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra. Zelensky é um assassino. Qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino, um país em guerra. Pessoas vão morrer por causa desse governo. A Rússia tem mentiras, eles estão fazendo também. Existe uma guerra. Uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência. Você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário. Quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos, os globalistas. Mas quem está na China, quem está na Índia, não está comendo essa pilha, não. O cara na Índia, os governantes disseram, não temos nada a ver com isso, a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém. O indiano não vai pagar 1% mais na comida dele por causa dessa guerra. Não temos nada a ver com isso, não é isso? Isso não é problema nosso. E é exatamente isso que os países independentes, que não tem nada a ver com isso, vão dizer, olha, meu irmão, não é problema meu. Não é problema meu.